Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o nosso querido professor Fernando Zinger, do Campus Lages, né? Que foi ter contemplado aí com um importante projeto aí na FINEP. É isso, Fernando? Isso mesmo, professor Josué. Po- Bem legal. Poxa, eu queria assim que você comentasse um pouco sobre como é que vocês conseguiram, qual o projeto que vocês foram contemplados e como é que um professor pode conseguir participar de editais e projetos como esse. Bom, Josué, primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade também de divulgar um pouco, né, sobre esse nosso trabalho. Nós temos aqui em Lages vários colegas que a gente está há mais de 2 anos trabalhando de forma muito integrada, né? E quando a gente fala, né, da missão dos institutos federais, né, que é buscarmos, além do ensino de qualidade, a extensão, né, a pesquisa, né, a gente trabalhar com os arranjos produtivos e buscarmos problemas na sociedade, tá? Problemas esses que estão sendo cada vez mais frequentes e trazermos para dentro da instituição e dentro do nosso know-how, né, de conhecimento, né, nós temos vários doutores, mestres, né, em diferentes áreas, e integrando essas áreas, a gente consegue buscar vários conhecimentos, né, porque hoje, quando a gente fala de pesquisa aplicada, a gente não consegue muitas vezes resolver um problema somente em uma das áreas das ciências, né? Então, eu sou agrônomo, eu sou das ciências agrárias, mas hoje na nossa equipe de pesquisa nós temos biólogos, engenheiros químicos, engenheiros mecânicos, cientistas da computação, farmacêuticos e assim vai. Por quê? Porque em algumas dessas situações nós conseguimos integrar várias ciências em busca de um bem comum. E o que a gente tem feito, né? Nós buscamos, né, vou dar o exemplo de 2 projetos que nós conseguimos em um ano. Um foi um edital da FAPESC, que é o edital de laboratórios multiusuários, que nós aprovamos o ano passado, inclusive fez um ano agora que a gente recebeu o recurso, né? Esse projeto ele visa trabalhar, né, com a obtenção de subprodutos de insetos, né, de biofábricas, que eu sou entomologista também, e nós temos uma biofábrica de produção de insetos. Esse projeto, por exemplo, ele está trabalhando com a questão de biodegradação de resíduos agroindustriais para a produção de novos produtos, entre eles novas fontes de adubo. E vai um spoiler, né? Nós conseguimos identificar uma nova fonte nitrogenada para a agricultura. Tá? Isso ainda está em fase de pesquisa, tudo. A gente vai fazer a promoção do registro de propriedade intelectual, mas vai vir muita coisa boa aí nesse projeto. Esse projeto da FAPESC nós aprovamos 2.371.000. Também sobre minha coordenação. Mas a equipe ela é muito ampla, são mais de 12 professores. E agora nós conseguimos, né, aprovar um FINEP, tá, no valor de 4.993.000, que também é oriundo dessa parceria, né, dessa equipe, né, dessa forma de se construir uma pesquisa aplicada na instituição. E eu vejo isso como uma coisa muito importante. E também replicável para outros campos. Por quê? Porque nós temos vários professores com grande potencial de captação de recurso externo. Tendo em vista, né, que a gente tem uma dificuldade orçamentária, isso é fato, a gente sabe que a gente tem um orçamento engessado, limitado, tem ficado pior, inclusive, né, devido a algumas questões relacionadas à evasão, à dificuldade, muitas vezes, de ingresso, né, então muitas vezes a gente também tem essa questão atrelada, e a gente precisa melhorar esses índices para melhorar o orçamento. Mas, assim, como que funcionou, né? Nós trabalhamos também aqui em Lages muito com foco na agricultura familiar. Nós temos um viés dentro do campus, ou seja, um itinerário formativo, desde cursos básicos focado na produção familiar, na produção orgânica, o nosso técnico, né, em agroecologia, que é um técnico agrícola, né? Nós temos um superior na área, que é um curso de gestão das propriedades agrícolas, e uma pós-graduação em agroecologia. Então, nós temos o itinerário. E nós já temos aqui também um que nós chamamos de um NEA, que é um Núcleo de Estudo em Agroecologia, no qual também eu coordeno, e que já foi aprovado em 2 chamadas do CNPq. Então, nós já tínhamos toda essa base que nos fortalecia para participar de uma chamada FINEP. Baseado nisso, nós também tínhamos as parcerias, porque nós temos vários colegas, eu destaco que a gente tem vários colegas que conhecem bastante a região e que sabiam onde estavam os problemas relacionados ao objetivo do edital.
O edital, esse em específico, que foi a chamada, né, cadeias socioprodutivas da agricultura familiar e sistemas agroalimentares sustentáveis. Quando a gente fala de sistemas agroalimentares sustentáveis, a gente está falando de uma agricultura que tem tido situações desafiadoras, principalmente climáticas. A gente vivenciou nesse último ano, tanto na região sul do Brasil quanto em outras regiões, secas, excessos de precipitação e assim vai. Então, nós também pegamos essa dor, ou seja, essa situação, que é uma situação que está em evidência, então isso é importante. E, além disso, nós trabalhamos com situações que podem mudar esses problemas. Então, a nossa proposta, ela se intitulou Fortalecimento da Agricultura Familiar e do Modelo Agroecológico Sustentável como estratégia de enfrentamento da insegurança alimentar causada pelas mudanças climáticas. É fato, professor, que o clima está alterado. E a própria ONU já declarou que as mudanças climáticas elas podem levar a problemas relacionados à falta de alimentos em determinadas regiões, localidades ou países. E a própria ONU diz que a agricultura familiar, o modelo agroecológico, ele é um modelo sustentável de mitigação de impactos climáticos. Então, baseado nessa problemática, baseado nessas hipóteses e na nossa vivência, nós propusemos, então, essa proposta, tá? Onde nós vamos trabalhar com uma associação aqui em Lages, com mais de 100 famílias, e assim, nós vamos trabalhar com cursos, né, muito parecidos com o que nós tínhamos com o Pronatec, né, que são cursos rápidos, focados nas comunidades. Também nós vamos trazer esse público para dentro da instituição. Nós temos uma parceria com o Orion Park Tecnológico, nós vamos levar esses jovens, essas mulheres lá para o ambiente de inovação, para trabalharmos estratégias de marketing, de comercialização, de promoção de novos produtos. E também, é claro, né, estratégias sustentáveis. Então, nós vamos ter a parte bem prática, né, um exemplo, que é a instalação de estufas nas propriedades para evitar problemas com perda de chuva, a colocação a parte de geração de energia solar, né, então, os produtores terem os kits de energia solar, energia para irrigação, todo o processo de produção. Nós vamos instalar uma mini agroindústria, que vai ser uma agroindústria comunitária para toda a associação, onde eles vão poder processar os produtos e agregar valor. Então, assim, só de cursos, são mais de 15 cursos, tá? Fora outras ações, também tem a parte de equipamentos para o campus, né, que eu destaco bastante, né? Então, é como se fosse 50% para os produtores e o restante nós vamos investir no campus. Então, nós temos um veículo novo, né, o que, claro, depois vai ser incorporado ao campus, que é a princípio é uma Ford Ranger. Então a gente conseguiu acessar um veículo, isso é muito bom porque a instituição carece disso. Nós conseguimos 5 laboratórios do tipo container, todos equipados, 6 laboratórios modulares de 60 metros quadrados cada um, e 45 computadores, um servidor novo para a área de TI, né, para reforçar, 2 workstations de alta potência para trabalhar com inteligência artificial, junto com esse servidor, né, que é um servidor de alta capacidade técnica também. Então, assim, são bastante coisas. E o que eu destaco, principalmente, que para mim, assim, é a maior conquista, são as bolsas dos estudantes. Que todo projeto meu, eu gosto de envolver os alunos, e esse, em especial, tem 1.170.000 em bolsas. Bolsas que são aquelas bolsas ESP-A e ESP-B do CNPq, que variam de R$ 3.900 por mês a R$ 5.200 durante 36 meses de ação no projeto. Então, assim, como eu falei, eu vou fazer de forma bem resumida, né? Mas, assim, são muitas ações. Então, o projeto é grande, a gente agora parte para junto com a fundação, que vai ser executora, né? Esperamos aí que no início de fevereiro seja já feito os trâmites institucionais, legais, para darmos, então, o início aos trabalhos em 2025. Maravilhoso o projeto. Eu fiquei pensando enquanto você falava, porque vai ao encontro, né, da nossa finalidade, que é o desenvolvimento regional, que é contribuir realmente aí para mitigar também os efeitos das mudanças climáticas, né? Então está muito aderente aí a tudo que a gente tem de mais moderno e creio que é uma grande contribuição da instituição.
e você falando das bolsas, né? Isso é tão importante também para permanência e êxito, né? Eu me lembro quando eu fiz graduação na engenharia mecânica, se não fosse a bolsa de monitoria e uma bolsa ali no laboratório solar ali, também não teria conseguido fazer minha faculdade, porque eu vim de família de Boias Frias, no interior de São Paulo, e eu custeava tudo que eu gastava aqui de moradia e alimentação com o meu trabalho, né? E vocês oportunizam, né, esse tipo de situação, ou seja, de permanência. Isso é uma contribuição muito grande. E olha só os valores que você falou. São valores que chegam aí a todo o valor de emenda parlamentar que o IFSC recebeu no ano, praticamente, né? São 4, 5 milhões, né? O valor, até mais, somando os dois projetos, dá quase 7 milhões, né? Isso é fantástico. Imagina que isso aí, essa iniciativa que você está fazendo, eu acho que é importantíssimo valorizar e quem sabe aí mesmo dar mais transparência, dar todo o apoio para que essa experiência possa ser replicada, né, com outros projetos similares onde a gente possa fazer diferença no Estado. E só para concluir, é dizer assim que tem um colega que é professor do Farroupilha ali no Rio Grande do Sul, hoje ele é diretor lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, e tenho certeza que ele vai gostar muito de conhecer o projeto de vocês, porque eles também têm linha de fomento, né, que eles podem também contribuir para a continuidade desse projeto depois no futuro também, né. E você falou de IA, né, de inteligência artificial. Eu sei que Lages também é muito forte também nessa área, mas se precisar de alguma ajuda também para a formação da equipe, talvez, eu sempre brinco que a IA, ela nos ajuda a ganhar produtividade. Ela não resolve nada, mas ela nos dá mais agilidade para organizar relatórios estatísticos, relatórios técnicos, inclusive para fazer prospecção, ou seja, qual a melhor forma de abordar certas questões. Você pode fazer ali uma interação e você, obviamente, usar IA para ter mais criatividade para abordar os problemas que vocês vão encontrar na execução do projeto. Então, me coloco à disposição também, se precisarem de uma formação de IA nesse sentido. Mas, parabéns. Se quiser complementar alguma coisa, fico feliz de ouvir. Então, professor Josué, obrigado, né, pela oportunidade também de expor as ideias do projeto e eu acredito que é um processo de construção coletiva, né, como eu falei. Esse projeto ele se faz com várias mãos e também vai ser executado com várias mãos. Então, nós já tivemos uma reunião com os agricultores na última semana para também passarmos, né, esse feedback da aprovação. Eles já nos passaram várias demandas novas, né, então eles estão bem empolgados. E assim, eu já fiz, inclusive, né, já compartilhei com alguns outros colegas da instituição que estão construindo, né, uma outra proposta em parceria com uma empresa, então, porque o FINEP tem várias modalidades, né. Então, já pude, né, nessa pós-aprovação também, passar um pouquinho, né, do que a gente aprendeu nessa construção, né, porque, assim, essa construção, ela foi muito importante, eu destaco, assim, que foi muito importante a experiência da própria fundação e nos passar a documentação. E assim, para todo mundo que vai construir uma proposta dessa, às vezes a gente se concentra muito no projeto de forma inicial. E, claro, a gente vai fazer isso, mas a gente tem que estar muito bem descrito qual que é o nosso problema e qual que é a nossa solução. Assim como qualquer situação que a gente vai fazer, né? Seja numa boa aula que a gente vai ministrar, ou seja numa situação que a gente vai trabalhar, a gente tem que estar bem claro as nossas propostas. Mas a documentação foi o fator crucial. De 237 propostas submetidas, 197 ficaram na fase documental, ou seja, não tiveram algum documento que ou não foi enviado corretamente, ou ficou pendente, ou estava errado. Então, nós fomos aqueles que passamos para a análise de mérito. Mas, mesmo assim, 197 ficaram na análise de documento. Então, o projeto, ele não é a principal estratégia. Então, assim, você tem ali dentro que está muito bem claro os anexos, os arranjos, as soluções. Então, esse conhecimento, né, de como organizar uma proposta, tanto para a FAPESC quanto para o FINEP, né, para o CNPq também, né, que eu já tive alguns projetos aprovados no CNPq, é uma coisa que a gente pode ajudar os colegas, muitas vezes, que estão começando, ou às vezes que eles se deparam com situações que às vezes, assim, a própria forma de escrever projetos e submeter mudou totalmente nos últimos 5 anos, tá?
Então, a forma como nós aprendemos, por exemplo, lá no doutorado, né, ou em outros projetos, mudou. Agora, a documentação, a forma comprobatória, ela mudou quase que 100%. Então, nós precisamos nos adequar. E muitas vezes a gente vê ótimas propostas não aprovadas porque ficam na fase documental. Então, nós precisamos, inclusive, talvez criarmos dentro da instituição algo que possa... É como se fosse um processo que todo mundo pudesse ter acesso, aonde as pessoas já sabiam o caminho que vão fazer, já tem ali de prontidão alguns documentos institucionais para fazer os anexos, já vão, tipo assim, nós precisamos criar um canal rápido para agilizar, porque às vezes, né, as documentações elas demoram um tempo para ficarem prontas, então assim, e os prazos muitas vezes são curtos dos editais, a gente está falando de editais que tem prazo de 20 dias, 30 dias, né, e a gente precisa muitas vezes vencer uma burocracia interna para também conseguirmos trabalhar e fazer a parte documental. Mas a experiência foi positiva, esperamos aí que tudo dê certo e contribuir para quem quiser também aí, tiver um pouquinho de vontade aí para, né, para submeter. A gente também se ajuda. E muito obrigado aí também pela oportunidade. Ô Fernando, é importante que você falou também em relação a... Eu fiquei lembrando aqui que a gente precisa talvez de uma mentoria de projetos, né? Seja de pesquisa, ensino e extensão. Vejo assim, muitas vezes o professor tem boa iniciativa, mas ele se surpreende com a dificuldade de submeter. E às vezes acaba desanimando ou ficando achando que não vai dar certo, né? E às vezes ter pessoas como você que passou por esse processo e aprendeu, né, e tem tanto a ensinar, né, poderia a gente criar algo assim como mentoria de projetos de pesquisa e extensão para prospecção. Da mesma forma que a gente precisa ter mais assertividade quando vai buscar emendas parlamentares, né, para aumentar nossos valores, né, com projetos mais bem construídos, que tenham realmente bastante aderência ao que a sociedade precisa, né, e isso aí é algo que vejo no seu trabalho. Eu espero que o pessoal do jornalismo, né, eu vou até passar essa conversa para eles conversarem contigo. Eu acredito, inclusive, que você poderia, enquanto o projeto está tramitando, gravar, talvez, né, uma entrevista mais detalhada, eu posso fazer isso, ou o pessoal jornalista pode fazer também, sobre como você conseguiu fazer, sobre esses detalhes mais técnicos de detalhes que você falou, ensinando as pessoas como fazer, que o que parece ser fácil para você pode ser um problema para muita gente. Lá nos anos 2000, quando a gente fez um projeto para a Fundação Vitae, o que eu fiz? Eu peguei o relatório da Fundação Vitae e vi todos os projetos que eles tinham aprovado nos últimos 2 anos. E depois de analisar isso, é como se fosse um benchmark, né? Mesmo sem, naquela época eu não conhecia essa expressão ainda, né? Mas a gente pensou assim, olha, é esse tipo de projeto que eles fazem. Aí a gente construiu um projeto exatamente na mesma linha que eles gostariam de aprovar. E fomos aprovados. Fizemos isso depois, ganhamos um projeto em 2001 e depois ganhamos em 2005, usando a mesma abordagem. Então, realmente, você tem razão. A gente, às vezes, precisa encontrar qual é a maneira de fazer o projeto. Porque ideias boas todo mundo tem, né? É difícil colocar no papel de uma maneira que seja realmente execuível. E o que você me disse é muito execuível, deu para perceber aí que vai trazer grande contribuição aí para a comunidade, né? E uma coisa, Jesué, que eu utilizei nesse projeto, eu também fiz essa pesquisa, né, pensando nos últimos editais que a FINEP aprovou com viés para a agricultura, tá? Uma coisa que eu busquei foi as políticas públicas que estão sendo implementadas, tá? E que já são políticas de Estado, mas mesmo aquelas também que são políticas, né, que estão voltando, né? Então, um grande exemplo é o reforço, né, à agricultura familiar. Nós temos o PLANAPO, né, que é o Plano Nacional de Produção Orgânica, nós temos o incentivo aos sistemas agroflorestais, então tudo isso virando políticas públicas. Então nós atrelamos as metas e ações do nosso projeto a inúmeras políticas públicas que estão sendo foco agora e vão entrar como meta, por exemplo, para os anos 2025 e 2026 para serem implementados. Então, isso, o que a FINEP encara? Poxa, o projeto, a equipe ela foi atrás de fazer o dever de casa e viu que existem as políticas públicas que precisam ser implementadas, então é mais vamos dizer assim, mais um trabalho de formiguinha, né? Então é mais uma equipe aqui buscando implementar ações que são o foco das políticas públicas, do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, MDA, e que, quer queira ou não, colaboram também aí para a ação no Brasil como um todo, né? Então,
E a gente ficou bem feliz, assim, sabe, de poder ter. E ficamos em nono, né? Ficamos bem classificados, sabe? A nível nacional. Passamos na frente de Unicamp, de USP, né? Ficamos bem classificados, sabe? Eu não lembro agora, eu tenho que dar uma pesquisada, se não é o único projeto da Rede Federal. Mas eu acho que não, eu acho que tem mais algum outro projeto lá da Rede Federal também, sabe? Pô, incrível. Fernando, olha, muito obrigado aí por compartilhar essas ideias conosco, tá? Vamos divulgar, né, essa iniciativa, sim. Eu acho que é um exemplo aí para todos os professores, principalmente quando a gente sabe, né, que estamos vivendo um período aí de corte orçamentário, né, isso é fato, né, e já vem de um longo tempo de redução de recursos para a rede federal. A gente tem trabalhado com orçamento muito enxutos, né? Tem vários campos que estão tendo dificuldade de pagar as contas, isso é fato. Né? Uhum. Então, iniciativas como essa, você está trazendo laboratório de informática, está trazendo aí um data center, está trazendo aí toda a tecnologia aí, de laboratórios, né? Isso tudo ajuda a instituição a se constituir, né? E é o que a gente pode fazer realmente para mitigar aí a falta de dinheiro. Então, parabéns mais uma vez com isso, viu? Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Vou parar de gravar então.